Boa noite, telespectadores. Está entrando no ar o TV Com Debate, a opção inteligente das suas noites semanais. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que envolve todo o ser humano, que é a automação. Quem hoje consegue viver sem algum tipo de equipamento, algum tipo de máquina que facilite a nossa vida, máquina de lavar, televisão, celular, smartphone, smart TV, carro, avião. Para a gente falar a respeito dessas mudanças tecnológicas, o que isso vai melhorar na nossa vida, eu recebo hoje aqui o engenheiro mecatrônico Vinícius de Moraes Barbosa. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Boa noite, Guto, tudo bem? Prazer tê-lo aqui no programa. E para me ajudar a fazer esta edição, o também comentarista e que também militou na área de engenharia, João Vilela. João Vilela, advogado e engenheiro. Na realidade, assim, eu sou técnico em mecânica e cursei engenharia mecânica, mas eu não me formei. Faltou. Mas o senhor tem praticamente poucos... a formação, só não tem o diploma assinado. Já é um engenheiro, Não é um engenheiro de... Não tenho mais nada da... Eu gostava muito de engenharia mecânica. Eu sou formado em técnico em mecânica, exerci muito tempo a função como técnico, então a gente está em contato com a área. Mas, na verdade, não sei mais nada de engenharia mecânica. Então, o Vinícius vai ajudar a gente hoje. A mecatrônica ela envolve um pouco, né? Bastante. Eletrônica. Não é só especificamente falar assim, o engenheiro mecatrônico ele aprende só a parte elétrica. Que tem muita gente, tem algumas resoluções que impedem o engenheiro mecatrônico de atuar como engenheiro eletricista. Porque limitações de carga. Sim. Entendeu? Assim como também o engenheiro civil também pode atuar na parte de elétrica, mas até um certo limite, né? Até um certo Ou que limite. um arquiteto pode atuar na parte de engenharia civil até um certo limite também, né? Acaba tendo... E aí eu vou ter que confidenciar vocês, mas aí não vai ser mais uma confidência, porque o nosso programa vai... Eu fiz um ano de engenharia eletrônica. Você fez? Não sabia, tá vendo? O que te fez mudar? Por que você mudou? Porque eu gostava de escrever. E aí... E escreve pouco engenharia eletrônica. Muito pouco. Escreve pouco, mas escreve muito faz número. De conta, Ele faz muita conta. Muito. Mas eu ia, justamente, a minha primeira pergunta seria essa. O que é engenharia mecatrônica? Explica para o nosso telespectador assim de uma forma bem didática e qual a função desse profissional. É a substituição, a retirada do homem, em algumas áreas, do chão de fábrica, como alguns engenheiros falam, para a entrada das máquinas, para fazer aquele serviço que seria o mais perigoso para alguém fazer, daria mais trabalho para fazer, demoraria um tempo a mais para poder fazer. Dá um exemplo disso. Um exemplo simples, bem simples. Você precisaria de quantos homens para poder levar uma caixa daqui até ali e mais quantos para poder separar uma caixa defeituosa? Você pode colocar um painel de controle para controlar uma esteira. Para que essa esteira leve essa caixa até ali, você coloca um sensor indutivo ou capacitivo para poder separar essas caixas, uma caixa defeituosa ou de qualquer outro material. O sensor ele depende do material que você está querendo selecionar. E aí, o engenheiro mecatrônico, ele trabalha quais os mercados do engenheiro mecatrônico? Automação. Eu posso trabalhar numa empresa? Controle. Pode trabalhar em Posso indústria. trabalhar em projeto? Geralmente é indústria, sim. Pode elaborar projetos também. Você pode trabalhar por conta elaborando projetos para empresas. Como eu tive professores na faculdade que elaboravam projetos para Petrobras, por exemplo. Petrobras? Pois é. Nada contra a empresa? Não, de forma alguma. Mas eu acho importante que alguns serviços, por serem repetitivos e por isso serem cansativos... Eu peguei uma época, quando me formei em técnico mecânica, eu me formei em 1988. Foi uma época muito... Estava começando algumas coisas. Então, eu era projetista mecânico, né? Fazia desenho. E desenhista projetista. Então, estava começando a entrar o CAD, que era o sistema por computador, desenhar por computador. Hoje, não há quem não desenhe nessa área. E antes era no vegetal, com nanquim. Mas ainda assim, hoje não elimina... Na faculdade de desenho industrial, você tem que ter a base para você sair o resto. Sim. Mas, de qualquer forma, hoje você não vai ter nenhuma indústria que utilize somente... Não há mais o profissional só no papel. Na prancheta. Né? Na prancheta. Não tem mais. Então o cara vai ter que conhecer a parte de desenho no computador. É uma ferramenta a mais. Sim. Você estava falando, estava pensando na dificuldade de certas coisas. A Volkswagen, quando veio para o Brasil, nos anos 50, começou a montar os carros aqui. Eles soldavam. A capota vinha em 2 pedaços. Eles soldavam na própria... Eles emendavam a capota. E ela era no Ipiranga. E os
contam, né, na época, que eles tinham que subir num caixote de madeira que pegavam na feira. Você diz um ser humano mesmo fazendo a solda. Até bem pouco tempo era solda. A Kombi, por exemplo, que saiu de fabricação há pouquíssimo tempo, era soldado manualmente, homem a homem. Isso há coisa de 2 anos atrás. O processo continuou sendo o mesmo? Era aquele processo antigo. Os carros mais novos, você já entra com um robô fazendo tudo. Não tem um ser humano. Ele faz o recorte ali. Exatamente. Você programa o cérebro mecânico para fazer o que você quiser que ele faça. Eu não consigo ver quem seja contra. Apesar de muita gente ser contra a automação. No Porto de Santos é aquela briga. Olha, tantas pessoas faziam. É quando se Mas fala... você quer que o cara ainda carregue saco na cabeça? Você quer que ele tenha um trabalho penoso? Eu acho que quanto mais a máquina conseguir melhorar a capacidade... mas vai perder o emprego. Sim, mas veja... o ser humano ele tem uma capacidade de inteligência maior que qualquer máquina. E de adaptação também. Adaptação. Mas aí o que acontece? Ele vai poder programar a máquina, ele vai poder passar para outros níveis muito melhores, sem ter o trabalho penoso, o perigo de você estar ali, repetitivo. Hoje você pega, por exemplo, na minha época ainda era o torneiro mecânico. Ainda tem um pessoal outro que mexe. Automatizado hoje em dia também. Então, já é um torno automático. Sim. Não, vai pôr o CNC. Sim. Então o cara já faz a peça, já sai automaticamente, ele fecha ali, com uma segurança muito maior. Eu lembro que na minha época, que eu mexia com torno mecânico, às vezes o cavaco estava ali saindo, ia lá e cortava alguém, cortava braço, cortava perna, cortava um dedo. Cortava fácil, um dedo, um torno mecânico e um dedo cortado combina, né? Por isso, então, automatizaram o torno? Para não termos mais... Mas é justamente uma questão. Segurança. Minha mulher ficou um tempo na Inglaterra fazendo um curso de inglês. E ela estava me contando, no comércio, tem alguns supermercados já que você vai lá, você mesmo, não tem o caixa. Você passa a compra no código de barra. E você passa o cartão e paga. Sem ninguém. Sem ninguém ali para te atender. Imagine se isso é implantado aqui no Brasil. Pois é, o risco que dá. Aliás, teve agora uma sorveteria aqui no Campo Grande, em Santos, que fez essa experiência. Sim. Colocou lá e você viu o resultado? Vi. 84% pagaram certinho, 16% deram cano. Mas é uma experiência, ver a quantidade, E isso lá fora você consegue fazer. Tem uma loja, você falou de automação, falou, mas na indústria, é verdade, claro. Uhum. Mas tem uma loja em Nova York, quem gosta de câmera fotográfica, quem gosta da parte toda, conhece, chamada BH. Você já ouviu falar? Já fui lá. Já ouviu falar? Você sabe, ali você compra... É o paraíso, tem de tudo. Você compra um estúdio de televisão completo, exatamente, você tem de tudo. Uma maquininha amadora mais simples possível, você compra descartável, também. você compra ali. E você viu como é que era, é uma loja que tem... É um universo. Ali é a 7ª Avenida, se não me engano. 7ª Avenida. É uma loja que é toda automatizada, e é interessante que ele passa com vários esteiras rolantes, e a gente até se assusta, né? Exato, no começo... Não tem ninguém para me atender. Então, por exemplo, você pede, olha, eu fui lá que eu tinha perdido a capa de uma lente de uma máquina fotográfica. Eu não achava aqui em lugar nenhum. Se fosse a mesma história, eu ia dizer que a gente estava combinado. E aí ali você encontra de tudo. E aí eu cheguei lá e falei, olha, eu quero uma máquina para Kodak, modelo tal, tipo tal. Ele foi lá, digitou, daqui a pouco veio embaixo dele, já veio uma caixinha. Ele tirou a caixinha, já colocou, ó, tem essa. Ele não saiu do lugar. A máquina veio. O que eu comprei, chegou já lá no caixa. E você pensa que ele tá de sacanagem. Fala, pô, já fiz o pedido. O cara tá aqui na minha frente. O produto ainda não chegou? Pô. E você sabe que dessa loja, fui depois estudar um pouco mais. E você sabe aquele catálogo, deve receber aquele catálogo todo ano. Eles mandam todo ano o catálogo, todos os produtos. E eles se colocam como o estoque mais organizado dos Estados Unidos e quem sabe até do mundo. É uma das coisas que eles começam no prefácio do catálogo eles colocando. É um dos diferenciais que eles colocam. E uma outra coisa, falando em estoque, que eu vi também uma vez, que achei interessantíssimo, que é mecatrônica praticamente pura, o estoque da Tramontina. Eu fui lá no Rio Grande do Sul, em Carlos Barbosa, e eu entrei dentro do estoque deles. E é algo sensacional. Imagina um prédio, não sei, com 6, 7 andares, sem pisos intermediários, só a altura de 6, 7 andares, com prateleiras com 6, 7 andares de altura de um prédio, ou seja, bem alto. Ele é totalmente apagado, sem nenhum funcionário. E quando sai o pedido é programado, um braço robótico vai lá, pega o produto que você quer na prateleira, tudo escuro, você não enxerga nada, claro,
enxergar para o robô é uma coisa que não é necessário. Não é necessário. Tem que enxergar a posição que ele tem que estar. E ele traz... depende da função. E ele traz para um trenzinho. Se fosse um trenzinho, ele coloca essas mercadorias num trenzinho, chega uma hora, abre uma porta, o trenzinho sai, e aí sim, a pessoa da transportadora confere se bate o número de caixas, tudo certinho, assina e já está fora, já fechou ali o estoque. Não tem pessoas dentro do estoque. Isso no Brasil, achei sensacional. Mas tem pessoas em outras funções, né? Muito mais importantes. Outras funções se abrem em função da motorização. Porque você precisa ter, justamente, você não vai querer hoje, no Porto de Santos, o cara colocando 1, 2, 3, 4, 5 sacos de café na cabeça. É algo desumano. Então, se você tiver esse controle de você melhorar e puder usar aquela pessoa para algo muito mais produtivo, tem coisas muito mais produtivas que o ser humano pode fazer, além de levar um saco de café na cabeça. Você tocou na questão portuária. Pode falar, Vinícius. Mas, Vila, desculpa cortar, Guto, mas será que todo mundo está disposto a se aprimorar? A buscar conhecimento para poder operar essas máquinas? Mas aí... O pessoal aceita assim, vai falar, olha, a máquina veio para substituir o homem, seja na fábrica ou em qualquer outro setor que ela possa atuar. Só que as pessoas estão dispostas a buscar conhecimento para poder operar aquela máquina que está tirando o emprego dele? Mas é uma questão de cultura também, de mudar a cabeça das pessoas. Em vez do sindicato ficar brigando para não automatizar, o sindicato tinha que ter uma relação forte com as escolas técnicas de cada cidade, que não tem. Não há uma ligação entre o sindicato e com os próprios empresários. Vai automatizar? A gente quer participar desse processo. Exatamente, a gente quer melhorar. O que eu posso usar? Às vezes é de interesse da escola, e mas às vezes falta interesse da empresa para ir atrás Tem que ter um tríplice ponto. Tem que ser um ponto comum para todo mundo. O que é o sindicato, que as pessoas às vezes não entendem? É uma entidade de funcionários que vê o melhor para os funcionários. Para aquela categoria. E não simplesmente fala assim, olha, eu vou fazer uma coisa aqui, vocês não vão poder mais fazer... Vamos supor, a Volkswagen não vai ter mais soldador, vai ser o robô que vai soldar. Bom, tudo bem, mas há alguma área mecatrônica para fazer a manutenção dos robôs? Um técnico há mesmo, uma outra área para ser um técnico... Então, vamos pegar essa mão de obra que vai ficar ociosa, não vai ter utilidade como tinha até agora, e vamos trabalhar para uma outra coisa. E aí, fazer um curso de reciclagem, de preparação. É o que eu ia falar. Isso não acontece do dia para a noite. Não. Você sabe que em 10 anos você vai querer automatizar a tua linha. Então, 10 anos é mais do que suficiente para você formar. Dá para você formar... um engenheiro e um técnico juntos, então, no tempo. E aí São 5 anos de faculdade para 5 anos. Em 10 você forma 2 Vamos supor que tu coloque mais 2 anos para uma especialização. São 2 anos para um técnico, para o Senai formar um técnico, que eu conheço amigos que são formados, que são técnicos. O técnico, vamos falar da questão financeira, às vezes você recebe bem mais do que você operando, do que você carregando aquele saco. Porque aquilo ali vai acabar. Para que você vai ter uma pessoa que vai estar com um problema na coluna logo, porque a pessoa vai ter um problema... Que vai se afastar do trabalho. Vai ter problema no trabalho. Então, o sindicato não pode pensar, vou manter... Imagina, eu vou manter um datilógrafo. Imagina, quantas pessoas... Eu mesmo... Ou um operador de telégrafo. Telégrafo. Eu lembro que hoje eu tenho loja de produtos para casa. Eu voltei com essa ideia no avião. Quando eu fui para uma feira de papelaria no exterior, e eu queria achar papelarias no exterior. E eu comecei a não achar. Eu queria ter um espelho de papelaria. Que eu posso... Aí falaram, não, olha, você vai encontrar em loja de informática, você encontra em loja... Mas papelaria, como a gente imaginava aqui... Como tinha aqui, começou a ficar muito raro. Não vou dizer que acabou totalmente, mas virou uma loja mais para presentes, para papéis de cara, uma coisa não daquela papelaria, como nós tínhamos aqui. E eu voltei isso no avião, eu lembro que eu parava de pensar, falei, ou eu vou para a área de brinquedo, que é uma área afim, ou vou para a área de presentes, de coisas para casa, ou eu vou para a área de informática, que é o que transformou essas antigas papelarias. Foi o que derivou, né? Derivou, vai mudando. E daqui a pouco muda tudo também. Então, assim, você quer comprar um pacote de... A própria Calunga, que era uma rede, que era papelaria só, hoje é mais informática do que papelaria. Papelaria você encontra alguma coisa para escritório, mas cada vez menos produtos. Então, as coisas vão evoluindo. E se a gente não evoluir, a gente vai involuir, vai ficando o país atrasado. Outros países vão atropelar a gente. Até os médicos hoje em dia estão se aprimorando. Tem alguns médicos que se formam em engenharia mecatrônica, que é de controle e automação industrial,
O médico, às vezes, perde horas numa mesa de cirurgia, ele fica cansado. Ele é um ser humano. E ele opera junto com o robô, ou ele opera um robô? Ele precisa estar o tempo todo concentrado, ele precisa estar prestando atenção o tempo todo. E às vezes aquela fadiga do dia a dia, a fadiga do trabalho, ele vem fazendo, não sei, 2 operações num dia, por exemplo, que durasse 4 horas, vamos colocar uma operação. Que durassem 4 horas. Se ele tivesse um robô, que é o que já está acontecendo fora do país, alguns robôs auxiliando na medicina, na área da medicina, a estar fazendo uma cirurgia, o médico não precisa estar o tempo todo com a mão operando no bisturi. Ele tem aquele tempo de descanso, porque alguém vai operar aquela máquina. Já não tem, eu acho que alguns processos simples de medicina, que é um robozinho que... Qual que é o nome daquele? Eu acho que não sei se é videolaparoscopia. Videolaparoscopia. Não deixa de ser uma automação. Alguém projetou aquilo ali para poder... A endoscopia também, né? Esses exames invasivos que uma câmera entra no organismo da pessoa. Sim. Já é um Você controla remotamente, você controla aquela câmera remotamente. Ele fica por ali por fora, dá uma mexidinha na câmera para cá para ver o que ele precisa ver. O médico não precisa mais te abrir para saber o que tem ali dentro. Eu acho que, para você ver, médico que já é alguém que já estudou esse tempo todo, ele vai fazer mais aí 5 anos para começar a entender de outra área que não era a dele até então. Mas vem desse ponto de querer se aprimorar. Mas a tendência é essa no mundo, é o que o Guto falou. Se você não coloca isso, vem outro país e vai na sua frente e vai continuar indo cada vez mais. E nós temos que pensar o ser humano não como apenas braços e pernas. Nós temos que pensar o ser humano como cabeça, como questão de inteligência. E a valorização hoje no mundo é pela inteligência. Sim. E não a valorização pela força bruta. A força bruta, a máquina vai substituir. Isso é uma tendência que não vai parar nunca. E de uma forma muito fácil, né? Muito rápida e fácil, cada vez mais. E barata. Até porque a força bruta era usada até então, porque não se tinha outra alternativa. Sim. A hora que começou a ter, a gente tem, por exemplo, o cavalo. Se evoluiu para o automóvel, né? Sim. Então o cavalo deixou de fazer aquela função de transportar as pessoas em carruagens e o próprio cavalo. Para levantar peso era uma roldana, uma corda, era você fazia. E o tempo que você levava para fazer qualquer coisa era uma coisa muito maior. Você falou de automação portuária. No porto de Rotterdam, por exemplo, você não tem pessoas. Operadores nos RTGs, nos PTs, né? Nos RTGs, nos próprios caminhões que levam, que transitam dentro do complexo, eles transitam por células que ficam no chão. Mas eles fazem todo o circuito sem ter. Hoje, por exemplo, você no metrô... Desculpa. Você não precisaria ter mais funcionário no metrô. Na Europa já é assim. Você compra no nosso já não precisaria ter. Tem ali para cumprir tabela. É a mesma coisa o cobrador. Se bem que o cobrador, o motorista não pode fazer dupla função. Deixar bem claro aqui. Ou você automatiza e o motorista não tem nada a ver com aquilo. Inclusive, na Europa... Os ônibus, você não tem essa interação do motorista com o passageiro. Você fala com ele por meio de um microfone e você tem todo o equipamento que você que faz a leitura, você não tem. Né? Até o táxi é assim, fechado, né? Ele é lacrado para você não ter esse contato direto. É algo... E é uma tendência quando teremos isso aqui, então, João Vilela? O grande temos em alguns lugares, mas... Eu vejo que quando for de interesse... Não é nunca interesse, é que acaba sendo forçado. Nós temos hoje, infelizmente, uma legislação trabalhista de 1941, que, se a gente imaginar como que era um país nos anos 40... Vamos tentar imaginar. Se escrevia farmácia com PH... Sim, isso é a melhor parte. A medicina estava com a penicilina. Pois é. Qualquer coisa era penicilina... a gente não evoluiu. Tem pontos... Não tem. Não tinha televisão, só mudou muito. O mundo mudou muito mais do que evoluiu a lei. Teve... Bom, mas tínhamos um país chamado União Soviética. Pois mudou tudo. E hoje, se você pensar quais são os países que mais se adiantaram, mesmo em relação na Europa, dentro da própria Europa, a Inglaterra não quis seguir as mesmas leis do resto da Europa. Ela se beneficiou muito disso. Na verdade, as pessoas falam, mas tem que manter o salário do trabalhador. Você só consegue manter o salário do trabalhador quando houver competitividade. Só se aumenta salário quando for escasso.
Isso é lei de oferta e procura. Como não adianta acontece, mudar como isso. acontece lá fora com encanador, pedreiro. Fica Fora do caro, país, você fica não encontra caro, esse tipo de fica mão de obra. caro, É né? muito mais caro o serviço lá do que aqui. Mas ali realmente, na Alemanha, um pedreiro, ele é sindicalizado. Você vai contratar uma pessoa sindicalizada, que tem todos os cursos de preparo, ele leva o seu caminhão, ele chega com o seu caminhãozinho na obra, obras pequenas. É um pequeno empreiteiro, É um na pequeno, realidade. o pedreiro, como é um pequeno tem que ser aqui, empreiteiro realmente. Mas ele é um cara mais preparado, ele te manda um projeto, ele tem todo um sistema, ele tem toda uma, ele vai te dar uma análise de custo, ele vai ter uma outra. O processo é completamente bem diferente do começo ao fim. Ele vai ter ferramentas mais bem colocadas à sua disposição. Então, Específica para cada coisa muda que ele for completamente. fazer. É um cara que quis ser pedreiro. Claro, né? Não claro. Não foi levado E aí- a ser pedreiro e por, eu vou te falar, por um acaso. O grande falha que eu vejo no Brasil é não valorizar o curso técnico. O curso técnico Se poderia, Isso é inclusive. verdade. é Isso é realmente, verdade. porque as pessoas Pedreiro. querem ser, quero curso superior só. E aí não está essa questão. É importante? É importante ter curso superior, claro que é. Mas o curso técnico é que faz um país andar. E nós não temos hoje, você veja, eu quero saber onde que fica o curso técnico em ar-condicionado residencial que nós temos aqui. Aqui em Santos. Marcenaria, tem? Marcenaria Não tem. é muito Carpintaria. difícil, Então, Carpintaria. Não tem. Não Se tem. encontrar uma instituição hoje que O dê... Senai não Então, fazia isso? O Senai tem muitos cursos. Eu não sei se marcenaria e havia carpintaria eles antes. têm Não hoje. tem Não mais. sei te Hoje, informar. em Santos não tem. Não. Em Santos não tem. Então você poderia ter marcenaria, eu sei que não tem. Eu sei que já pesquisei, não tem. Então nós teríamos que ter cursos para o dia a dia. Sabe? Essas demandas no Aristóteles domésticas, Ferreira, que eu digamos sou assim. formado pelo Aristóteles Ferreira. Tem o curso de edificações. É um curso sensacional. É um curso técnico em edificações. Tem pouca procura? Não tem muita procura? Deveria ter, mas é pouco divulgado, talvez. pouco divulgado. O curso de técnico e mecânica já teve o seu auge. O de eletrônica até tem um pouco mais de procura. Hoje, né? Hoje. É, o de eletrônica. né? Hoje... Elétrica tem um pouco mais de procura porque você precisa ter realmente na. Qualquer intervenção, Mas qualquer... há uma você tem que ter distância muito grande entre planejamento de um país e escola. A nossa escola mal consegue ensinar a ler e escrever. E as 4 operações. Não, isso eu acho que nem isso- ensina. isso acho é que- verdade. Não, você né? pega- Isso é verdade. você A de, pega- dividir, a de dividir ali a dividir, com 2 algarismos. aí a né? coisa começa a complicar. Com dois- Tem calculadora Passou- hoje, João. passou pro É, terceiro, a mas pessoa já você está não tem que fazer multiplicando para achar o calculadora. resultado já. E são coisas da vida. Você tem calculadora, mas você não consegue nem usar uma calculadora. E eu vou dizer assim, claro, a maioria hoje, 60% das pessoas no Brasil, elas têm dívidas, normalmente em banco. E ela não consegue fazer um juros composto. Mas aí eu fiz essa colocação de propósito, porque para você operar bem a calculadora, você tem que saber fazer na mão. Sim, você tem que saber o que você está fazendo. Também. Porque você é o exemplo da pauta do programa de Mas hoje. eu não vejo problema em você ensinar nas escolas, além de você saber fazer na mão, você ensinar a fazer na calculadora também. Sim. Ou Operar a calculadora. Operar. Porque você precisa. A finalidade qual que é? Que a pessoa saiba fazer aquilo. Não importa qual ferramenta está sendo usada. Ela tem que saber operar com todas as. E as pessoas deixam isso de lado. As pessoas não conhecem a história da matemática, não conhecem a história nem do país, quanto mais. Nem a história recente nós Nem a temos do história país. da nossa Pois cidade, da pois nossa é. região. É quase um te joga aquela informação e fala para você, você vai ter que aprender isso aí. E é algo muito triste, por exemplo, eu estava vendendo um aparelho de jantar, falei, nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí eu comecei a olhar o aparelho e comecei a falar, poxa vida, por que eles deram esse desenho, né? Aparelho bonito, aparelho de jantar e tal. Aí eu comecei a pesquisar o desenho que era, e era uma sequência Fibonacci. E a sequência Fibonacci Opa! são vários triângulos que se formam uma espiral. Ele forma uma espiral com a sequência. Quando eu comecei a anotar o que era aquilo, é sensacional. Sequência Fibonacci. Aí eu comecei a ver mais sobre a sequência Fibonacci e tal. Então, Leonardo de Pisa, que é da Itália, um italiano, que na época nem era Itália, era consolidada, né? Mas em Pisa, em 1202, ele criou essa sequência Fibonacci, que são triângulos sobrepostos que vão formar uma espiral. E a partir daí, toda a matemática, junto com a geometria, surgiu. E é sensacional, que é desde o crescimento de uma samambaia, dos coelhos, mercado financeiro, tudo se usa isso. Mas é tipo da coisa que na escola é pouquíssimo usado. Ou não usado. Aí sai Só uma- ficou um pouco sai- mais famosa com o filme do Don Brown,
o código da Vinci. Sim. Que eles usam a sequência Fibonacci para... eu já vi Fibonacci e Fibonacci, os dois eu já vi. Eu ouvi Fibonacci. Eu também já. Eu peguei dos dois, eu não tenho uma dúvida em relação mas é interessante que, você vê, um aparelho de jantar ficou lindo, utilizando uma sequência matemática. E que ninguém, como você falou... A maioria das pessoas vai... Alguns vão, claro. Usar todo dia, não sabe por que foi feito daquela forma. Pois é, e fica realmente muito bonito, algo fica realmente bem diferente. Mas a escola, eu acho que o grande problema hoje que nós temos no Brasil, o maior de todos, não é a corrupção só. A corrupção também é. A corrupção você consegue combater de uma série de formas, mas o maior problema que nós temos hoje é a escola. Sim. A escola é o começo de tudo. É o calcanhar de Aquiles, acho que, do Brasil, é a falta de uma escola mais bem preparada. Hoje em dia, você fala que a pessoa, se um filho seu fala, você é professor, você fala, você tem certeza disso? Professor e jornalista, viu? Exatamente, você coloca professor e jornalista, você tem certeza que você vai querer seguir? Então, assim, é algo que é fundamental. Ninguém se forma sem professor. Isso é verdade. Não há profissão no mundo. O professor teria que ser, nesse nosso contexto, o topo da pirâmide. O topo da pirâmide. O mais bem pago. No Japão é assim, né? Não, vários lugares na Coreia do Sul, no Japão, na Dinamarca, na Suécia, na Suíça, eu dei o exemplo do Japão, na Noruega, na Finlândia. Então, assim, só país ruim. Ela mora lá e ele falou muito sobre isso. Pois é, e aí você pega a diferença que você começa a notar, os pais são... Por que um governo não quer que seus cidadãos... aprendam a pensar. Aprendam a pensar. Porque eu acho que quanto mais você tem conhecimento, mais você questiona, e se você questiona, você dá trabalho. Exatamente. E não vai votar nele. Sim. Exatamente. Você vai pensar e você vai... Olha que engraçado. Uma vez eu conversando com a mãe da minha esposa, aí eu falei assim pra ela, pô, tô ajudando um amigo que é candidato a vereador, fulano de tal e tudo mais. Ela, o que ele já fez de bom? Qual é o nome dele completo? Nunca vi ninguém me perguntar isso. Eu nunca vi ninguém perguntar. É japonesa. Aí ela falou assim pra mim, o que ele fez de bom? O que ele já tem de concreto? O que ele já tem feito? Ele já é vereador, não é? É. Me dá o nome dele completo. Aí pegou o nome todo, ela falou, eu vou pesquisar nele na internet. Se eu não achar nada contra e achar alguma coisa a favor, eu voto nele. Caso ao contrário, eu não voto. E o que muita gente também... É difícil isso hoje em dia. É tão difícil E isso o que muita gente também não coloca pro leitor, no caso de ser candidato, é por que eu quero ser vereador? Exatamente. Né? O que faz um vereador? O que faz um vereador, olha, eu sei o que faz um vereador e eu quero ser vereador por causa disso. Eu já tenho a minha vida ganha, não vou precisar da vereança para ganhar dinheiro, para ficar rico. Esse boom todo que deu na política hoje em dia, eu acho que fez o pessoal acordar e começar a procurar para que serve um deputado federal, para que serve um senador, para que serve o nosso Supremo. Para que serve cada um dos cargos? Pessoal, vou votar em deputado federal, vota em fulano que é conhecido, vota em fulano porque pediram, mas nunca votaram em alguém porque, olha, se acontecer isso um dia, talvez eu venha precisar dele. E o que é pior é que você ainda pega, mesmo quando você vota na pessoa certa, tem um voto consciente, sim, muitos dos conscientes não entram, porque na maioria dos casos não é proporcional. Então, na realidade, você acha que está votando na pessoa, você está votando no partido. No partido primeiro. Exatamente. E aí o que acontece? Você, dos 513 deputados, 30 e poucos apenas é que foram realmente eleitos. O restante foi tudo puxado. Né? Vieram a roda. Senhores, vou ter que fazer um rápido intervalo. O TV com Debate volta em instantes. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos
às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras, às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. Ah, e a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com Debate já está de volta. Hoje a gente recebe o Vinícius de Moraes Barbosa, engenheiro mecatrônico, e também João Vilela. Senhores, vamos esquentar um pouco mais o nosso debate. A presidente Dilma Rousseff foi afastada, né? O vice Michel Temer assumiu e é o presidente em exercício. Eu queria que vocês dessem uma pincelada, cada um a sua maneira, sobre o que vocês estão achando do quadro político atual. Por favor, Vinícius, se quiser começar. Eu acho que muita gente está falando sobre o impedimento da presidente, que o pessoal fala presidenta, mas da presidente Dilma Rousseff. Entrou o Temer no lugar dela e o pessoal está falando, não mudou nada. Não que não tenha mudado nada. A gente até teve uma conversa agora há pouco falando sobre isso, não que não tenha mudado nada. Eu acho que capacidade técnica... Eu acho que o Temer até tem mais capacidade técnica de levar a nação do que a Dilma. A gente viu a Dilma, não conseguia nem... Meio difícil falar assim na televisão, mas acho que ela já devia estar acostumada, né? Ela tinha uma certa dificuldade, alguns vídeos rolaram pela internet, ela não conseguia nem se expressar da maneira que ela queria para a nação. Falaram de corrupção, que os ministros dela, acho que 16, 17 ministros dela que estavam sendo investigados, né? E que entrou do Temer. 7 do Temer agora, não é isso? Só que eu acho que a população está cobrando o quê? Eles estão cobrando entrar ministro ou não entrar ministro que tá sendo investigado? Vai cobrar só porque a Dilma era corrupta e o Temer também é corrupto? Todo mundo votou no Temer. Querendo ou não, todo mundo não. O pessoal que votou na Dilma votou no Temer. Escolheu ele lá. Ela ainda não saiu do cargo, ela só está afastada por enquanto ela está sendo investigada. Estou correto? Sim, está perfeito. Perfeito. O que eu vejo assim dessa questão, o Brasil não está sendo bem gerenciado por um sistema que é uma Constituição que é basicamente parlamentarista. Ela foi criada para tentar ser parlamentarista e não é nem uma coisa nem a outra, não é nem presidencialista nem parlamentarista. E você tem um sistema de governo que é um presidencialismo de coalizão. O que quer dizer isso no popular? Até o nome é complicado. O que quer dizer presidencialismo de coalizão? É o toma lá da cá. Olha, eu vou ter que colocar alguém no Congresso, pegar alguém do Congresso e levar, que eu estava conversando até antes de começar, e vai ser um ministro. Veja, só isso eu já vejo como um desvio absurdo.
primeiro, misturar o legislativo com o executivo. O legislativo tem uma função que, além de criar as leis, vamos reduzir para o tamanho da cidade, que é mais fácil de enxergar, entre o vereador e o prefeito, que é a função dele fiscalizar o prefeito. A função primeira é de legislar, criar leis, só que vamos ser bem claro, hoje, pouquíssimo campo, hoje um vereador consegue criar uma lei. Por isso ficam essas coisas exóticas que a gente vai ver na nossa cidade, em todas as cidades, criam-se leis exóticas. Em Santos, criaram mais uma agora, tem um projeto de lei bem interessante, Por favor, que é muito não bacana. Não é a do IPTU na feira. Não, isso já foi da outra semana. Faz umas 2 semanas esse aí. É um novo que você tem. Sério? Não, e o vereador é sério. O vereador é uma pessoa que eu vejo que tem muito mais capacidade de fazer isso que ele fez. Vamos lá. Quem é o... Carrinho de supermercado, você viu isso? Ah, eu vi. Agora tem que. Vamos padronizar Padronizar os carrinho de carrinhos. supermercado. Por conta dos moradores de rua? Por causa né? dos moradores. Veja. O que muda? Não, por favor. Não estou ouvindo isso. Você está ouvindo isso? Vamos Vamos padronizar carrinhos de supermercado, porque morador de rua está. O Edil, o vereador, propôs a essa padronização, lei. uma lei. Cada lei, numa cidade como Santos, custa caro. Custa muito caro. Custa caro por quê? Porque você tem, além do vereador, você tem o assessor de vereador, você tem uma comissão de Constituição e Justiça, você tem todo um trâmite burocrático que você tem que passar, que sai caro. É todo um processo, né? Agora, que é pago com o nosso dinheiro. Eu não vi sentido. Como eu não vi nos outros também. Mas na maioria desses projetos de lei não tem sentido, né? De não poder selfie no banheiro. Isso virou chacota no Brasil inteiro. Mas vamos mais... Essa questão do carrinho de supermercado, eu fiquei agora... Então, é a nova. Então, é nova. Padronizar. E por que isso? Porque diz que o morador de rua ou pessoas que estão na rua acabam furtando esse carrinho e ficaria mais fácil você ver de onde que é esse carrinho. Não vejo sentido nenhum. Agora vamos fazer o você pagar fazer alguém uma lei para ir em atrás relação do carrinheiro, pegar o carrinho dele para colocar de volta no Não lugar. sei. Que preço que pagamos pela informação? Você está informado? Eu não... Então, mas aí que tá. Nós temos, em Santos, que é uma cidade politizada, uma cidade exigente, uma cidade de pessoas mais... A gente conhece, né? esse vereador? Conhece, Somos claro, obrigados a claro conhecer, que mas... conhece. Não, e é uma pessoa experiente, é uma pessoa que eu respeito por um lado, mas assim, levei até um susto quando eu vi de quem que era. Mas nós temos o dia do xixi, né? Nós Dia temos da o incontinência urinária. urinária. Vai fazer uma lei em Santos para fazer o dia da E incontinência. passou, virou lei. Virou lei. Nós temos o dia do bebê. Dia do bebê. Nós tivemos um projeto de lei do selfie no banheiro, proibindo você fazer selfie no banheiro. Veja, quem vai fiscalizar isso? Quem vai fazer isso? Em todas as tio do lojas, banheiro, a tia do banheiro, Pois terá autoridade? Todas as lojas você teria que ter uma placa, não faça selfie no banheiro. E aí, é ridículo você falar isso. E como é uma lei municipal, por exemplo, um guarda municipal teria que ficar no banheiro fiscalizando. E dentro do banheiro, porque Tu vai colocar dentro do guarda banheiro. em cada banheiro da praia? Tu vai Dentro colocar um do guarda. banheiro. não tem sentido. Vai ter o bedel do banheiro. Quem Ele vai vai falar tirar pra você, selfie deixa a no câmera aqui banheiro fora, vai ter deixa o algum celular problema fora. sério. Não tem sentido a coisa. Então, são coisas que qualquer... Por que eu quero chegar nesse ponto? Então, porque o vereador tem pouca margem para criar leis. Ele não pode criar lei que onere o executivo e ele não pode criar a seu bel prazer leis que possam ferir a questão da hierarquia das leis. Tem uma série de problemas que ele não pode fazer. Tem que conhecer bem. Mas eu estou chegando nesse ponto porque a função principal de um vereador hoje é tão restrito o que ele pode fazer de lei, inovar, fazer coisas tão mirabolantes. Tem coisa, mas pouca coisa. A função principal dele hoje virou de fiscalizar o executivo. Bom, é a mesma coisa que você ter uma construtora e você contratar o fiscal de obras da prefeitura como seu funcionário. Ele vai te fiscalizar? Claro que não. É a mesma coisa que acontece numa prefeitura que chama a pessoa que é vereadora, o vereador, para ser secretário de obras. Ou para ser secretário de qualquer coisa. Como que esse vereador vai fiscalizar? Mesmo que depois ele volte a ser vereador, como que ele vai fiscalizar o chefe dele? É algo que não tem sentido. E a isso, pessoa que está dando o levando ao cargo de governo secretário federal, para ele. você não pode chamar o cara que é senador, deputado, ou indicado por ele. Que é a grande maioria deles. Que é a grande maioria, que você A viu grande hoje o maioria Temer deles. falando ontem, falou, olha, eu tenho que chamar fulano do partido tal, Beltrano. Não são notáveis? Não são notáveis. A gente sai, ele diz, mas não pode deixar notável na política. São anotáveis. São anotáveis. Não que aquela pessoa não tenha competência até. Mas também não é sempre ali que tem, um né? desvio. Não é sempre que tem, que Não é qualificado para normalmente poder não é, levar não aquele tem. ministério.
Não, e tem um motivo principal que ele está indo que não é bem a coisa tão critério lícita. político, É né? um apoio Então, político, senão não tem base para governar. E pode ser uma Demais. base para corrupção. Sim. Como você pega, por exemplo, vamos ser mais claros, pega um Leonardo Pisciani, que é um cara do PMDB, do Rio de Janeiro, que a família dele, que estava executando as obras das Olimpíadas, e coloca esse cara para ser ministro dos esportes, alguma coisa muito errada há nessa indicação. Ainda mais que foi um cara que foi contra o impeachment, ainda tem esse detalhe. Olha, nem mas se ele fosse um super atleta, não tem menor condição. medalhista, mas com a empresa Então, da família. Essa forma de notáveis que você tem que ter para você colocar. Claro que você não coloca, não deveria colocar no Ministério da Fazenda alguém que não conheça muito bem. Então, Henrique Meirelles é a exceção da regra. Você não é louco de fazer isso. Sim. Você viu que colocar o Manteiga aqui, o que aconteceu? Faz uma bagunça. A culpa não é tanta do Manteiga, é uma boa parte, mas A culpa é de quem colocou lá. não, quem colocou e mandava nele fazia o que queria fazer. Exatamente. Na verdade, assim, o que eu vejo que a Dilma mais falhou é a arrogância, o autoritarismo, que está ligado na arrogância, A incompetência. a incompetência técnica e ser centralizadora. Pessoas centralizadoras não conseguem fazer. Você sabe muito bem. Não delegam poderes, Não né? delega Não tem a poder. capacidade de delegar e cobrar E depois. você não consegue fazer tudo. Se o dia dela tivesse 250 horas, Ia faltar tempo. ia faltar Ia tempo, faltar tempo. mesmo que ela fosse extremamente competente. Ou seja, são pessoas, você ter hoje na política, nós temos que pensar a política como uma empresa. O país é uma empresa. Se a gente falando assim, a nível municipal, você sabe que um prefeito não consegue gerir uma cidade sozinho? Não. Como é que uma de presidente forma vai conseguir alguma. levar a nação sozinha? De forma alguma. Aliás, se o prefeito não colocar pessoas extremamente competentes em cada área, honestas, honestidade não devia ser qualidade. Sim. É obrigação. Obrigação. Mas hoje, infelizmente, Hoje, é qualidade. virou uma qualidade, mas Virou tudo bem. uma qualidade. Porque só a pessoa honesta não faz um trabalho. Tenta pegar uma pessoa honesta e coloca lá para programar algum robô. Só por ser honesto. Você acha que ele consegue? Não. Não consegue. Sem qualificação. Eu sou honesto. Pô, mas tudo bem. Mas você Pô, sabe mas fazer, isso tem aqui menor não tá ideia. isso aqui não está em julgamento, né? Você ser honesto. Exatamente. Não faz parte do, Quem mais além de ser honesto? da Pô, entrevista. eu me dou bem com o deputado fulano. Ah, então tá contratado. Quer dizer, é assim Então, que mais funciona. ou menos por aí. Mais ou menos não, é por aí. É assim que É por aí. funciona. Mas então, como quebrar isso? Porque hoje o voto, a gente sabe, a pessoa vota pensando numa vantagem lá na frente. É um emprego, é ajudar a vaga na creche, é fazer o negócio lá na minha rua. As pessoas continuam pensando nos próprios umbigos. Na minha rua ainda tá difícil, tá mais fácil ser na frente da minha casa, né? Porque Como? se o pessoal ter um pensamento coletivo, Como é mais quebrar difícil. isso? Olha, é complexo. Depende muito da maturidade do ser humano e da população brasileira. Porque deixa eu só te cortar um pouquinho. É. Porque antes do intervalo a gente falou que nem sempre os caras legais entram. Normalmente não né? entram. Normalmente não entram. Mas as pessoas estão se revoltando com o país que elas estão recebendo. Por quê? Elas estão pagando muito caro, os impostos são muito altos, você paga muito caro e recebe quase nada, ou o que é pior, não recebe nada em troca. Então é o primeiro ponto. E as pessoas começaram a se revoltar. As manifestações de 2013, do início de 2013, já demonstram uma grande quantidade de pessoas e os partidos já estão fora daquela questão. Eles tentam ainda abarcar aquilo, mas não conseguem, porque as pessoas têm hoje. Ninguém pegou carona nessas manifestações. Não consegue. E quem tentou foi excluído. retirado. Exatamente. Então, hoje em dia nós não temos os partidos que eram para ser a voz da sociedade, tem dono. O grande problema que as pessoas veem, olha, o partido A é de fulano, B é de ciclano, C é de Beltrano. Os e assim famosos por diante. caciques, né? São os caciques. Então, não temos hoje no Brasil partidos. E eles não têm a menor ideologia. Você pega um PP coligado com o PT, que está coligado com o PCdoB, que está coligado com... Agora, senhores, todos os partidos, à exceção PCdoB, PSOL, PT, Rede. Todos esses partidos, tirando esses partidos, todos estão no novo governo. Sim. E que há 2 meses eram base da presidente Dilma. Sim, eles trocaram só de barco. Exatamente. E o barco está indo com todo mundo junto igual. Agora, a gente falou um momentinho. O prefeito não é obrigado a saber tudo, mas, por outro lado, ele tem que saber o mínimo do que está acontecendo na cidade dele, o governador no estado e o presidente do país. Mas eu não digo não saber tudo, eu não digo não saber Ele tudo. tem que ter um conhecimento mínimo do que está rolando, até porque ele é responsável por tudo. Ele tem que ter pessoas qualificadas para poder responder
a que vem aquela secretaria e que possam passar para ele o que está acontecendo naquela secretaria de forma que ele possa entender. Ah, você é secretário de obras, ó, eu não sou engenheiro civil, mas teoricamente seria um engenheiro civil. Ele tem que ter uma noção. Para gerir essa pasta. Ele tem que ter uma noção se aquela obra está andando rápido, está andando devagar, se tem os problemas técnicos são adequados ou não, se ele tem um problema ambiental que deve ser visto com antecedência, o planejamento, o projeto. E o grande problema que eu vejo, Vinícius, é o seguinte: você não pega pessoas normalmente na política preparadas. Sim. Você não vê o vereador chegando preparado, devia ter um mínimo de... eu sei que eu vou falar uma coisa que muita gente vai ser contra, mas eu acho que tem que passar por uma seleção anterior. Você diz um exemplo bem mais baixo, vestibular para políticos. Conselho tutelar, que o conselheiro faz uma prova antes de também se tornar conselheiro, antes de ele poder ser votado. Isso, exatamente. Antes de poder ser votado, ele faz uma prova de conhecimentos específicos. Se você fosse pegar a Dilma como comprar qualquer empresa, ela não passava no psicotécnico da empresa. Ela não passava no teste de redação. Não passava. Além dela, muito você quer ser gerenta? Acabou, você já não contrata. Você não contrata. O que você quer ser? Eu quero ser gerenta. Não, ser gerenta você não vai ser. Não, mas eu posso ser porteira, não posso ser gerenta? Pois é. Porteira você pode. Pois é. Então, assim, a grande questão tem conhecimento técnico? Tem capacidade de gerenciar? Tem capacidade de planejar? Tem capacidade de enxergar o todo? Tem capacidade técnica para aquilo? Precisamos ter capacidade técnica para ser vereador, para ser prefeito, para ser deputado estadual, federal. Ah, mas daí você vai elitizar. A grande resposta que você vai ter, a grande crítica que você vai ter, você vai elitizar. Então, alguém que é do povo... Não, como não? Não só pode, como deve chegar lá. Alguém que é do povo vai estudar e chegar num ponto e vai passar. Como muita gente do povo chega em qualquer área que queira chegar. Agora, não dá para você pegar pessoas incompetentes por ter apoio, ter dinheiro, ter uma série de coisas. Porque hoje em dia fala, não elitizar, mas hoje quem está na política é por causa de dinheiro ou porque o pai era, o tio era, ou alguém era. Ou então, porque você pega algum famoso que você acha que esse Pisciani ia ser ministro se o pai dele não fosse deputado estadual no Rio e não fosse ligado com tudo que ele é ligado? Ele não iria nunca ser ministro. E a partir de ser ministro ali, consegue saber ter uma série de vantagens. Informações privilegiadas. Que não poderia, não coliga com uma coisa com a outra, não cola. Não cola. Então você realmente, assim, você tem a quantidade de pessoas que tem hoje no governo, nunca tiveram uma empresa para saber como é que é contratar, como é que é fazer, como é que é ter, qual a dificuldade de ter. E isso é um sintoma gravíssimo. É muito grave você hoje não ter noção de como administrar nem uma empresa, quanto mais você administrar uma cidade, um país ou um estado. E não pense que você vai, eu sou uma pessoa simpática. Não vai resolver. Tem que passar por um teste. Eu sou bonito. Não vai. Collor de Mello. Collor de Mello. Aliás, o Collor foi um dos melhores discursos. Porém, Collor de Mello, além da fina estampa, sim, é formado em jornalismo. Administrador de empresas Administrador de empresas. Conhece inglês, conhece francês, conhece o português. Infelizmente, ele não tem aquela capacidade que era de ser honesto. Porém, ele não tem a qualidade. Não tem a qualidade de ser honesto. Não tem. Né? E esse é outro problema sério. Aliás, vamos pensar nesse ponto, Paulo Maluf teria sido um excelente presidente se não fosse uma pessoa que tinha essa índole de fazer certas coisas erradas. Isso comprovadamente. Estou falando uma coisa que a justiça diz. E o mais engraçado, se não fosse triste, é que certas coisas viraram jargão, né? O rouba mais fácil. E muita gente vota, né? Por isso. Por isso. Você já ouviu? Eu já ouvi. O que você mais escuta na política é isso. Eu não vou votar em fulano, porque fulano, todo que está ali, todo mundo vai levar. Mas pelo menos eu sei que ciclano vai levar, mas vai fazer alguma coisa. Então virou, esse jargão, aliás, o Maluf levou do Ademar de Barros. Ele furtou até o jargão. Ele bateu a carteira da Ademar até no jargão. Até no jargão. Mas Maluf teve perpetuou uma, então essa é dele. O estupra, mas não mata é de Paulo Maluf. Esse é dele. Mas são coisas tão absurdas que se fala. Né? Uma vez ele falou que na época a professora ganhava mal, ela era mal casada. Mal amada? Mal casada. Tinha que casar bem com o cara com dinheiro.
Ah, certo, na questão financeira, para poder não reclamar com a professora. Pensando no amor. Então, quer dizer, são coisas que para uma pessoa chegar, e o Maluf é uma pessoa que deveria ter uma competência maior, por ser um administrador de empresa, uma competência de conhecer gerir obras, ele poderia ter sido o presidente do Brasil para mudar a história desse país. Verdade. Mas, infelizmente, poucos chegam, porque o dinheiro fala mais alto. O poder e o dinheiro estão ligados cega. ali. Cega. E você nota que pessoas que não deveriam chegar nunca lá no poder, chegaram. E de uma maneira até, de alguma maneira fácil, né? Não tiveram que fazer... A Dilma Rousseff, por exemplo, um padrinho muito forte. Ela teve um padrinho muito forte. O esforço que Dilma Rousseff fez para ser presidente da República. Qual foi o outro cargo? Qual foi o outro cargo público que ela teve? Vocês concordam? Ela não teve nenhum cargo eletivo, ela estava sempre em governos petistas, ela não tem bagagem para chegar à presidência. E eu acho que para chegar a presidente, você tinha que primeiro ser prefeito. Sim. Tem uma hierarquia. Você passa a ser prefeito, a governador, e depois você ser presidente. Porque daí, olha, vamos analisar o que ele fez como prefeito. Você já tem uma boa ideia. Com a capacidade dele de gerir um município, um estado, para isso você contrataria alguém para ser presidente de uma empresa, se ele nunca teve experiência nenhuma? Claro que não. Você contrataria para ser gerente. Você não coloca nem a gerente. Gerente de um lugar, se você não tiver noção nenhuma, você acaba. Não precisa chegar nesses cargos. Se você está falando de empresa particular, você vai falar um técnico. Qualquer coisa que você vai colocar numa empresa, geralmente eles pedem uma referência de uma outra empresa, eles pedem experiência. Por que não na política? Referência. Por que não na política? Deveria ser. E Dilma foi feita por Lula, né? O poder de transferência de votos do presidente Lula foi muito grande. Ela foi reeleita. Eu vou ser sincero, né? Eu acho que o Lula é o maior estelionatário que o Brasil já teve. Mas vamos colocar os fatos. O que é isso, companheiro? Não, veja. O que é isso, companheiro? Mas ele tem um lado. O senhor está hoje. Não, mas ele tem um lado. Isso é comprovado. A gente sabe disso. Mas tem um lado dele que é positivo. Primeiro, ele não é centralizador. O Lula ele não é centralizador? Não é. Então ele deixava... Então você está aqui dizendo que você acredita que ele não sabia de nada? Não é essa questão. Não é isso. Ele não é centralizador para dar as tarefas. Ele deu as tarefas... Ele delega poderes. Ele delegou os poderes de uma forma muito tranquila. Equilibrada. Politicamente ele soube fazer uma boa parte. Tanto é que o país conseguiu ter um crescimento razoável. O presidente Lula... Com todas as falhas que teve no meio do caminho, com tudo que a gente já sabe... Com todas as marolinhas. Ele conseguiu mudar uma série de coisas, porque a grande vantagem dele é que ele é folgado. Ele é um cara carismático. Não, ele é folgado. Ele é folgado. Ele não mete a mão na massa. Sim, trabalhar não é com ele. Não é com ele. Então ele manda o outro fazer e deixa o outro fazer. E cobra o outro. E coloca a gente competente. Tanto é que o Henrique Meirelles estava no primeiro governo dele. Sim. Ele coloca e deixa a pessoa fazer e cobra resultado, se der. Aliás, na parte econômica, ele manteve toda a diretriz do governo do Fernando Henrique. Na realidade, a grande vantagem dele é justamente essa. Ele não gosta de fazer o trabalho. E a Dilma gostava de fazer o trabalho pesado, só que não sabia fazer o trabalho pesado. Ela queria fazer tudo. No roteiro do ela é centralizadora. Então, justamente, a gente nota esses fatos. Navegadora de mão cheia. Pois é, ela foi estudar. Né? Ela se acha muito estudiosa. Ela foi estudar rota aérea para poder mandar o cara fazer a rota que ela queria que ela não consegue nem manter o Brasil no rumo correto. Funciona. Ela quer ser navegadora de avião. Então, quer dizer, o Lula é carismático, ele tem qualidades. Não estou falando que ele é um político com muita qualidade. É um cara que tem uma visão global muito boa. Ele tem. Bom papo. Muito bom papo. Ele é um cara que consegue fazer uma série de coisas. Se a gente conversar aqui com o ex-presidente Lula, a gente vai ficar fã dele. Só que, infelizmente, ele não tem aquela qualidade que ele falou. Que é ser honesto. Então, mas... Faltava isso para... Eu acho que isso tudo que ele está falando é verdade. Faltava isso para o Lula dar certo. Mas quem, senhores, nós estamos chegando no final do programa, quem em sã consciência, nem o maior... escritor de novelas poderia prever que a derrocada do Partido dos Trabalhadores seria por meio da desonestidade. Poderia ser pelas urnas, poderia ser pela incompetência de governar, mas nunca pela ética e porque nós tínhamos uma visão... Pela desonestidade. Nós tínhamos uma visão de várias pessoas que tiveram essa visão no PT,
como se ele tivesse realmente ali ser o baluarte da honestidade. Vamos fazer a justiça social que o país precisa. E muitas precisa. pessoas saíram do PT quando começaram a ver, poxa, isso aqui não é bem o que eu queria que fosse. Heloísa Helena, Marina Silva, Sim, Hélio Bicudo, todos Marta que Suplicy. saíram, Não, todos que saíram. Né, Todos que alguns fundaram inclusive o PSOL, né? Sim, dissidência do PT. Com o devido... Data Vênia, com a divina Data Vênia em homenagem ao Aldo Santos Pinto. Então, justamente. Mas com o devido limite da ideologia ser um ranço antigo, já não funcionar no resto do mundo, mas é a ideologia da pessoa. Vota quem quer naquela ideologia. Se o país quiser ser um país comunista, e todo mundo vote nisso, mas tem que ser claro. Não pode fazer jogo duplo. Não. Nós temos que, se a maior parte da população quiser que nós sejamos comunistas, e o país siga um sistema que não funciona no resto do mundo, mas sejamos uma Coreia do Norte, que vamos super ser igual desenvolvida, né? Cuba, Bolívia, que a seja. Venezuela, nos hospitais da Venezuela está faltando luva, remédio e papel. É uma coisa higiênico. pequena. Beleza, Papel higiênico é uma coisa também que não sei porque o pessoal usa. Senhores, nosso programa está chegando ao fim. Queria agradecer demais a presença do João Vilela. Muito obrigado, João. Obrigado. Presença do Vinícius de Moraes Barbosa. Muito obrigado. Voltem mais vezes. Senhores, eu acho que o Brasil... ainda não estou tão otimista, mas eu acho que... Melhorou. Vamos ver o que vai, se a presidente Dilma vai continuar afastada, né? Tem agora 6 meses de afastamento para se produzirem as provas e ela ser submetida ao júri no Senado. Telespectador, amigo, muito obrigado. Você pode entrar em contato com o TV Com Debate por meio dos nossos endereços eletrônicos. Pode rever, inclusive, este programa e outros também por meio do nosso Facebook. Os endereços estão aí no rodapé da sua tela. O TV Com Debate volta amanhã. Muito obrigado.